Na intenção de aperfeiçoar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, o tripé fundamental, a Universidade Federal do Maranhão está propondo a implementação do programa de modernização. Com isso, a UFMA deve promover uma gestão acadêmica e administrativa mais eficiente, moderna e dinâmica, promovendo um ambiente institucional mais inclusivo e tecnológico. O assunto em pauta de hoje é para falar sobre essa novidade. Em nosso estúdio, Jaiver Figueroa, diretor de qualidade dos cursos de graduação da UFMA, e Marcos Moura, pró-reitor de Planejamento, Gestão e Transparência. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a presença de vocês por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Robert. Sempre um prazer participar aqui do Assunto em Pauta. Desejar saúdo toda a comunidade acadêmica, os espectadores aqui da TV UFMA. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para ajudar a esclarecer o programa de modernização. Um dos eixos desse programa de modernização é a política de qualidade da graduação. E eu queria que o senhor explicasse de onde que veio essa ideia, né, de pensar em reformular ou em pensar de uma forma diferenciada a nossa graduação, os cursos de graduação da universidade. A Pró-Reitoria de Ensino ela está o tempo todo em contato com os cursos de graduação, com os coordenadores, seja com alunos, com os técnicos, com as necessidades. E quase sempre as primeiras necessidades dos cursos de graduação chegam na Pró-Reitoria de Ensino. No ano passado e este ano, nós passamos por aproximadamente quase 40 avaliações dos cursos de graduação pelo órgão externo e regulador, o Ministério da Educação. Então, quando eles vieram nos visitar e avaliar, a gente percebeu que existia um descompasso, de certa forma, entre o que o Ministério da Educação previa para um curso de graduação e algumas das nossas práticas internas. Aí começamos esse foi um momento provocador, a percebermos que algumas práticas que os nossos cursos de graduação faziam, que algumas coordenações faziam, que até a própria Pró-Reitoria de Ensino fazia, ela em algum momento não estava ao mesmo compasso do que era pedido pelo Ministério da Educação. Daí saiu aquele estalo de que, olha, será que a gente teria como conseguir melhorar, modificar essa metodologia de trabalho, essa estratégia de trabalho dos cursos de graduação para melhorarmos e chegarmos a atingir esse patamar que o Ministério da Educação nos estava pedindo. Então esse foi o momento que a gente pensou, não, a gente precisa melhorar, modificar. Uhum. E como que vai ser a implementação, né, dessa política? A gente pensa, partiu dessa demanda, né, de Sim. que existia esse descompasse, né, entre o Ministério da Educação e a nossa realidade aqui na universidade. Mas como que vai ser implementada essa política? Tá. No início, a gente vai implementar o programa de modernização. Dentro desse programa de modernização, um dos eixos é a política de qualidade. Quando a gente fala de política, a gente se está referindo a quê? A uma metodologia, a um documento que estabeleça como que vão ser feitas as ações e que também contém essas ações. Então, a política de qualidade, quando a gente fala qual que é essa política de qualidade, é um documento aprovado pelos Conselhos Superiores da Universidade, que significa que foi aprovado por toda a comunidade, dizendo como que a gente vai atacar certos pontos. Então, a gente vai partir primeiro com uma consulta pública, depois da aprovação do programa de modernização, uma consulta pública da política de qualidade. A gente já fez uma consulta pública prévia, porém, visitando todos os campos, a gente percebeu que temos muitas mais coisas a serem adequadas e incorporadas. Você vai elaborar essa política. Depois de elaborar essa política e implementar como tal, a gente está pensando da seguinte forma: criar os planos de qualidade dos cursos e criar os planos de qualidade institucional. Mas, para criar um plano, a gente precisa saber como que estamos. Então, a universidade vai fazer todo um diagnóstico individualizado dos cursos de graduação. Esse diagnóstico já está em 98% prontos, onde você vai mostrar a cada coordenador de curso, a cada NDE, a cada colegiado, a cada aluno da universidade: olha, seu curso tem tanta evasão, tem tanta retenção, você está formando tantos alunos, você poderia melhorar em tal ponto, poderia aplicar tal estratégia. Então, a gente vai entregar também, a gente quer melhorar, mas também não vamos simplesmente pedir essa melhoria do nada. Não, estamos entregando um diagnóstico para que, a partir desse diagnóstico, cada curso que conhece o interno de si, elabore uma estratégia de, olha, em 2 anos eu quero chegar a tal ponto, o que eu vou fazer até 2 anos? Balizado sempre com o diagnóstico que a universidade vai entregar para eles. As universidades federais brasileiras, elas estão passando por um processo, né, por vários desafios, na verdade, desafios
administrativos, desafios orçamentários. E eu queria, Marcos, que você situasse a Universidade Federal do Maranhão nesse contexto. Como que nós estamos com relação a isso? Bom, como bem colocado, né, hoje há um desafio significativo na gestão orçamentária das IFES, né, das Instituições Federais de Ensino Superior. As universidades, né, elas tiveram uma expansão significativa ao longo da primeira gestão ali do governo Lula, né, também logo em seguida do governo da presidente Dilma. E essa expansão, ela, apesar de ter sido uma expansão numa perspectiva do tamanho das instituições, o orçamento necessário para o funcionamento das universidades acabou não acompanhando, e aí isso gerou um descompasso. Tá? Então, hoje há um desafio significativo em se manter as universidades brasileiras, considerando que houve uma expansão, mas não há um financiamento que mantenha essa expansão, que mantenha o tamanho que essas universidades elas tiveram. Né? Se a gente olha para o caso da Universidade Federal do Maranhão, a gente saiu ali de um contexto de uma universidade aqui na capital para uma universidade hoje multicampo espalhada em todo o estado do Maranhão. Né? Estou falando aqui de 9 campos em diferentes regiões do estado. E há um desafio significativo na manutenção do funcionamento de toda essa estrutura. Esse desafio, né, ele perpassa primeiro por uma quantidade de recursos orçamentários insuficientes para essa manutenção de serviços básicos como a energia elétrica, fornecimento de energia elétrica, água, né? A questão dos serviços de segurança, de limpeza da universidade, tá? Mas ao longo de 2024, já na gestão do professor Fernando, uma série de ações foram desenvolvidas no sentido de trazer a nossa estrutura de custos para um patamar condizente com o orçamento da universidade. Então, apesar do desafio, né, hoje a Universidade Federal do Maranhão, nós podemos dizer que a Universidade Federal do Maranhão, ela, dentro desse conjunto, ela vive uma situação que, apesar de difícil, ela está controlada. Mas, apesar disso, né, e levando em conta essa realidade que a gente tem em todo o Brasil, esse programa de modernização é como o próprio nome diz, ele é ousado, né, apesar se a gente levar em conta a realidade que a gente tem, você pensar em reestruturar uma universidade, isso, querendo ou não, ele puxa muito, né, desse trabalho de gestão, de orçamento, e eu queria saber como é que é feita essa composição orçamentária aqui na Universidade Federal do Maranhão e como que vocês estão pensando em reequacionar, né, tudo isso a partir desse programa que deve ser implementado. A política de financiamento das instituições federais, né, ela perpassa por uma distribuição do orçamento do Ministério da Educação que é orientado por uma metodologia. Essa metodologia ela é baseada numa matriz de distribuição do orçamento. Tá? Essa matriz é conhecida como matriz OCC, tá? Que é Orçamento de Custeio e Capital, também conhecida como matriz ANDIFES, né? Que foi formulada por um dos fóruns da ANDIFES, né? Que é o Fórum de Pró-Reitores de Planejamento, o FORPLAN. Essa estrutura de financiamento, ela leva em consideração que parte do orçamento destinado às universidades vai ser distribuído levando em conta o desempenho dessas universidades. Então, hoje, utiliza-se um indicador chamado de total de aluno equivalente. Esse total de aluno equivalente, ele é um somatório do total de aluno equivalente de graduação, total de aluno equivalente de mestrado, total de aluno equivalente de doutorado, total de aluno equivalente das residências médicas e multiprofissionais. Tá? E a conta para distribuição desse recurso ele é muito simples, ele é um índice, né? É o total de aluno equivalente de cada universidade dividido pelo total do aluno equivalente no Brasil. Então, quanto melhor o desempenho das universidades em relação a esse total de aluno equivalente, maior é a participação dele no orçamento. É importante destacar que o total de aluno equivalente, ou que o aluno equivalente, não é o aluno físico, não é o número que eu contabilizo de alunos na universidade, mas é uma relação entre ingressantes e concluintes. Então,
o financiamento das instituições perpassa por políticas que incentivem tanto o ingresso desses alunos, mas não somente o ingresso desses alunos, mas também que esses alunos concluam os cursos, que eles se formem. E aí, atrelado a isso, a gente tem bonificações associadas à qualidade, a um eixo orientado por qualidade, que envolve aí melhoria nos nossos indicadores de produção acadêmica, né? Na estrutura e infraestrutura oferecida aos cursos de graduação, e tudo isso, né, leva a universidade, faz com que a universidade ela fique classificada dentro desse ranking frente às demais instituições, consequentemente ela seja financiada por essa metodologia, ou por essa métrica. Então, a universidade funciona dessa forma como se fosse uma engrenagem, né? Então, você chega e fala, olha, para a gente melhorar, ou para a gente ter recurso, para a gente ter acesso a isso, a gente precisa melhorar a qualidade disso aqui. Aí vem o Jaiver e pensa, precisa melhorar isso aqui, vamos pensar então em implementar algo que possa fazer com que isso chegue até nós, né? A gente vai continuar a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, a gente finaliza o primeiro bloco, a gente volta já, não sai daí. Estamos de volta com o Assunto em Pauta. O programa de hoje é especial para falar sobre a implementação do Programa de Modernização da Universidade Federal do Maranhão. Aqui nos estúdios da TV UFMA, Jaiver Figueroa, diretor de qualidade dos cursos de graduação da UFMA, e Marcos Moura, pró-reitor de Planejamento, Gestão e Transparência. Vamos continuar a falar, né, sobre a nossa universidade. Eu queria começar perguntando para você, Jaiver, de forma concreta, como que essa política ela vai ser, digamos, eu fiz essa pergunta no primeiro bloco sobre a implementação, mas é a partir de quê? De reuniões, diagnósticos, entrevistas, como que vai ser feito esse movimento para entender onde precisa melhorar a qualidade dos cursos? Perfeito. Nós temos como espectadores, né, professores, alunos. Então, imaginemos que é um aluno. Como que a política de qualidade vai chegar até um aluno? Então, ele vai começar a perceber que a coordenação de curso, seu NDE, seu colegiado, vai começar a elaborar umas estratégias para melhorar alguns indicadores. Um exemplo deles é a evasão, por exemplo. Temos muitos alunos que ingressam na universidade, no segundo período, no terceiro período, ele simplesmente está evadindo, ou suas notas são muito baixas. Geralmente um aluno que tem nota baixa, ele se desincentiva, ele não está gostando muito da universidade e ele vai terminar evadindo. Então a gente pretende que o curso faça uma atuação sobre esse aluno. Então de repente vai acontecer um aluno que está com notas baixas que vai ser chamado na coordenação de curso e vão perguntar para ele o que está acontecendo, por que você está faltando tanto, por que você não está vindo, por que você está indo tão ruim nas disciplinas. Então, quando o professor Fernando fala do programa de modernização e dessa humanização, nós estamos referindo justamente a isso, a que a principal função da universidade é formar nossos alunos. Então, ele é o protagonista. Todas as ações que a universidade deva fazer tem que partir ao redor desse aluno. Por isso, há fortalecimento às coordenações de curso, ao programa de qualidade. Quando a gente fala assim de qualidade, na verdade, o que a gente está querendo fazer é aumentar a quantidade de alunos formados na universidade, formados com os critérios que estão definidos em um projeto pedagógico, por exemplo. Por falar em critérios, é importante a gente falar, esses critérios, né, já existem ou vocês vão criar algum critério para mensurar, né, onde precisa melhorar? Como é que vai ser isso? Tá. Quando a gente fala do programa de qualidade, nós precisamos implementar uma ação e nós precisamos algum indicador, algum dado que nos mostre se essa ação está tendo efeito ou não. Isso são os indicadores de qualidade, uma cesta de indicadores. O Ministério da Educação já tem vários, o Tribunal de Contas da União já tem vários, e nós também estamos criando uns indicadores internos. Então, nós vamos criar o que se chama uma cesta de indicadores, que vai refletir que tanto se está conseguindo avançar em determinado ponto ou não. Nós somos uma universidade de 110 cursos de graduação.
13 EAD e 97 presenciais. É muito curso, é muito curso. Cada curso, em cada campus, em cada cidade tem uma necessidade diferente. Então, os indicadores têm que ser diferentes. A ação, o planejamento também vai ter que ser diferente. Por isso que vai ser plano de qualidade de cada curso. O plano de qualidade do curso de Ciências Naturais de Grajaú vai ser diferente do de Ciências Naturais de Imperatriz e vai ser diferente do de Ciência Biológica de São Luís. Cada curso vai criar seu caminho, mas sempre visando os indicadores de qualidade. Qual que é a meta? Aonde a gente quer chegar? Marcos, quando a gente pensa, né, esse programa de modernização da Universidade Federal do Maranhão, a gente está, na verdade, testemunhando, muito provavelmente, quase que certamente, um antes e depois, né, da Universidade Federal do Maranhão. Então é um programa que vai pedir muito trabalho, né, muito foco, né, muitos recursos. E eu queria fazer uma pergunta até bem direta para você, dado o tamanho desse programa. A Universidade Federal do Maranhão tem condições, de fato, de implementar esse programa de modernização? Certo. Excelente pergunta, Robert. Um ponto que o Jaime colocou, né, é que não existe qualidade sem investimento. A Universidade Federal do Maranhão, ela vai precisar fazer os investimentos necessários para amparar os cursos de graduação, para que a gente tenha uma melhoria nos nossos indicadores, no total de aluno equivalente. Então, assim, como isso se dá, né? Não dá para a gente melhorar os indicadores de qualidade simplesmente criando essa cesta, né? Criando essa política e a partir da cobrança. Então, já no orçamento de 2025, o professor Fernando ele estabeleceu um financiamento da ordem de R$8 milhões para amparar o programa de qualidade da graduação. Então, esses recursos, né, eles são oriundos inicialmente, né, de um planejamento que foi feito ao longo de 2024, numa perspectiva de enxugar ali o funcionamento da universidade, e aí nessa perspectiva nós temos os recursos necessários para investir em ensino, pesquisa, extensão e inovação. Nesse contexto, a gente está falando aqui de investimentos em capital, investimentos ali nos equipamentos, na reforma dos laboratórios, na aquisição, né, desses equipamentos que vão realmente transformar ali os laboratórios da graduação, fortalecendo ali a experiência desse aluno nesse processo formativo, né? A aplicação também na assistência estudantil, né, sobretudo no que diz respeito à acessibilidade. Por quê? Porque a gente sabe que essa política de manutenção dos alunos também aqui na graduação acaba engajando e contribuindo para que ele chegue ao final do curso e se forme, e, consequentemente, a gente tem um número maior de alunos concluindo os seus cursos de graduação. Então, esses investimentos, eles têm como foco tanto a diminuição da evasão, como também a diminuição da retenção. E é importante destacar, o professor Fernando coloca que um dos eixos desse financiamento também é um programa de monitoria, onde alunos veteranos eles vão auxiliar, vão ajudar os alunos ingressantes ali, os calouros, nessas disciplinas que muitas vezes são mais complicadas, são mais complexas, nessa fundamentação mais básica para que esse aluno ele seja motivado e engajado para concluir o seu curso. E ele também gera, apesar de você falando assim, e apesar de quando a gente olha esse programa e a gente vê muitas questões técnicas, né, a base de todo esse programa é, de fato, o humano, né, o aluno, o discente, o professor, o técnico, né, então causa e gera essas conexões que em algum momento a gente percebeu como necessárias, né? Então eu queria perguntar para você, Jaiver, com relação a essa política, né, de qualidade, é uma política institucional, né, que veio para ficar. O que você destaca, né, dessa política? Como você muito bem falou anteriormente, né? Existe um antes e depois dessa política institucional de qualidade. A gente pretende e termina sendo até um pouco sonhador e ambicioso nessa ideia que a gente consiga dar outra cara à nossa instituição, que o aluno, quando chegue na universidade, ele consiga se sentir mais pertencente, saber que aqui simplesmente é um lugar que ele chegou, participou das suas aulas e foi embora. Não é um lugar acolhedor, que ele realmente saiba que uma pró-reitoria de ensino, uma reitoria, um pró-reitor de planejamento, ele está pensando no bem-estar desse aluno
e tentando idealizar estratégias para que esse aluno realmente fique dentro da universidade e ele consiga seu objetivo maior, que qual que é? Obter seu título profissional. Então, a gente pretende, e nesse ponto a gente acredita fortemente que a política de qualidade vai dar outro sentido ao fazer docente, à universidade, a sermos professores desta universidade. Vai mudar realmente esse pensamento. E a gente acredita que não mexe somente com professores, mexe muito com alunos, mexe com os técnicos administrativos, com os técnicos de laboratório, com os terceirizados. Então, é ver que a universidade ela está se preocupando por ela mesma, e falar assim, olha, gente, nós crescimos, nós somos uma universidade muito grande, nós temos muitos cursos, nós precisamos melhorar de algum jeito. Não existe previsão, como o Marcos está falando, previsão orçamentária que chegue nova à universidade, então a gente vai ter que fazer um rearranjo com o que a gente tem. Então, bora arrumar a nossa casa do jeito que está, nós conseguimos e temos indicadores muito bons, a universidade é muito boa, mas ainda a gente consegue perceber que ainda dá para melhorar mais. Conseguimos melhorar. Perfeito. Marcos, eu quero retornar, né, aquele primeiro questionamento que eu fiz sobre os desafios, né, desafios administrativos, desafios das universidades federais em todo o Brasil. E é importante a gente pensar que, apesar dos desafios orçamentários para a implementação desse programa, quando ele for implementado, ele vai garantir a sustentabilidade orçamentária, que inclusive é um dos pilares, né, um dos eixos desse programa, para que a unidade consiga se manter, se sustentar, apesar dessas diferenças, né, desses desafios. Né? Sim, sim. Por que o programa ele se sustenta, né? E por que é fundamental a implementação do programa de qualidade da graduação hoje na universidade? A gente está falando de um programa que tem como principal foco uma melhoria nesse processo formativo, na atração de novos alunos, mas principalmente que esse aluno ele consiga concluir. E aí a gente ataca exatamente o principal indicador de financiamento das universidades, que é o total de aluno equivalente, o TAE. O programa de qualidade da graduação, ele vem justamente dentro desse eixo, naquele cuja participação é maior, ou que tem o maior peso, que é a graduação. Então, melhorar os indicadores, melhorar a qualidade do ensino na graduação, faz com que a UFMA ela tenha uma participação maior no orçamento. Então, eu estou falando aqui de uma consequência positiva e que gera um aumento nessa participação, consequentemente um aumento no financiamento da universidade, considerando o modelo que já está posto nacionalmente, que é o modelo da matriz Andifes. Bom, a gente vai chegando ao fim, né, dessa nossa conversa, e queria aproveitar para que vocês fizessem as considerações finais, né, os principais destaques que vocês querem deixar com quem nos assiste. Primeiro, o Jaiver. Na verdade, agradeço a participação e faço um chamado à comunidade, faço um chamado aos técnicos administrativos, aos técnicos de laboratório, aos docentes, aos alunos da universidade. Temos uma política que promete modificar várias partes e a estrutura da universidade. É um momento de construir a UFMA, é um momento de construir a universidade. Participem da consulta pública. Vejam lá cada um dos itens que estão sendo escritos e se incentivem. Olha, eu apoio isto por isto, aquilo, eu sou contrário a tal momento, mas o principal é ir de peito aberto e de cabeça aberta à mudança. Estamos à frente de um programa de modernização. Precisamos mudar, precisamos fazer algum tipo de mudança. O status quo já não é suficiente. Manter-nos como estávamos não é suficiente. A gente precisa fazer essa mudança. E precisamos que a comunidade aceite a mudança. Né? Marcos, esses recursos, né, essas implementações, elas devem alcançar todos os campos da UFMA em todo o Maranhão? Sim, sim. O programa, né, de qualidade, ele já surgiu abrindo ou considerando essa ampla participação da comunidade acadêmica. Né? Então, foi um programa que já nasceu sendo discutido no continente, essas discussões elas foram avançando, elas vieram aqui também para São Luís, para a capital, e a gente
a gente pode dizer que esse é um programa de todos, né? É um programa em que a universidade ela foi chamada à discussão, ela está sendo chamada à participação por meio das sugestões, e é um programa que vai alcançar a todos. Os recursos oriundos das melhorias ali, que vão ser consequência do programa de qualidade, eles também vão ser distribuídos por toda a universidade, né? Então, é um programa que já nasce com essa vocação democrática, com esse apelo democrático, abrindo para essa discussão também para toda a comunidade acadêmica e, claro, as consequências, né, os benefícios do programa também serão sentidos por toda a universidade. A UFMA ela é tão rica, né, que a gente poderia passar várias horas falando sobre esse assunto, mas infelizmente o nosso tempo terminou. Gostaria mais uma vez de agradecer vocês duas por terem aceitado o nosso convite, virem aqui falar sobre a universidade, que é o trabalho de vocês todo dia, né? Devem dormir e acordar pensando na Universidade Federal do Maranhão, agora muito mais, e que bom que nós temos pessoas competentes como vocês para trabalharem aí em prol do desenvolvimento da nossa universidade. Bom, quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Todo esse programa vai estar na íntegra, né? E